Baexa papendê, puinhaare xerrentequeira. Olá, parentes. Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da Guia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. O nosso entrevistado de hoje é o antropólogo Alessandro Talesso. Atualmente ele vive em Roma, na Itália. Há muitos anos atrás ele acompanhou o trabalho da Ação dos Jovens Indígenas aqui em Dourados. Alessandro pediu por Ancatu, seja bem-vindo. Compartilha conosco as suas percepções frente ao aspecto político e as estratégias que os governos têm adotado para o enfrentamento da Covid-19. Baixapá, meu nome é Alessandro, eu sou um antropólogo italiano que vários anos atrás passei um período de estudo muito intenso e interessante na reserva indígena de Dourados para conhecer a AGE, seu projeto, seu trabalho dentro da aldeia. Por isso hoje estou muito feliz de intervenir nessa rádio. Espero só que meu pobre português me permita de não dizer muita bobagem, tá? Também porque eu acho que é muito difícil falar dessa pandemia hoje, evitando o perigo de dizer bobagem. E isso principalmente por duas razões. Por um lado, a complexidade do fenômeno sanitário, né? É um fenômeno tão complexo que para ser totalmente compreendido, eu acho, precisa de conhecimentos específicos de biologia, de epidemiologia, de psicologia, mas também de estatística, de gestão da emergência e muito mais. Por causa dessa complexidade, acho que somos forçados, né, a delegar a gestão técnica para pessoas competentes e independentes. Mas estamos vendo que até os cientistas têm análises e propostas de interventos que são até opostas. Portanto, há outro aspecto, e que é precisamente o segundo motivo de dificuldade, que é o aspecto político. Quer dizer, a estratégia, quando existe uma estratégia, claro, com que os governos adotam para responder à pandemia. Esse aspecto político, na minha opinião, deveria ser monitorado da gente com a mesma atenção com a qual monitoramos os números de vítimas ou todos os outros dados agregados com os quais as mídias não nos estão bombardando nesse período, não? Eu acho que a circulação de um vírus, mesmo se fatal, não é por si só um motivo suficiente para desencadear uma crise sanitária, econômica e política desse tamanho. Torna-se facilmente assim quando nossa organização social e as cadeias de comandos que as administra não está mais orientada por critério de solidariedade, de colaboração, de bem comum. E já vimos bastante países, inclusos os grandes países democráticos, negar o problema para não prejudicar a economia, ou negar máscaras cirúrgicas a outros países, ou alguns chegaram até a interromper o fornecimento de respiradores e de outros equipamentos médicos, ou a negar recursos, a negar empréstimos e para outros países mais necessitados. Tudo isso para dizer quanto por trás do problema da saúde existe um problema político e ideológico, talvez que ainda mais sérios, eu acho. A gente na Itália temos uma expressão para dizer que todos fazemos parte do mesmo destino. A gente fala, estamos todos no mesmo barco. Bom, eu acredito que isso não é verdade. No sentido que, sim, enquanto seres humanos, compartimos o mesmo destino.
Estamos todos no mesmo mar e também estamos passando pela mesma tempestade. Mas o barco com o qual navegamos eu acho que não é o mesmo. Na própria Europa existem países com 5 unidades de terapia intensiva a cada 100.000 habitantes, ou outros países com 40 a cada 100.000 habitantes. As restrições de orçamentos impostas para os tratados internacionais, portanto por acordos entre os países, permitem que alguns países aloquem importantes somas ao Serviço Nacional de Saúde, mas forçam outros a reduzir o custo de assistência social. E assim, eu poderia continuar por muito tempo buscando, assim, na escolha política, os ultraliberais, os fatores que contribuíram a agravar a crise sanitária que estamos enfrentando. Mas se eu tivesse que dizer, por meu lado, de todos esses aspectos, o que mais me dá pena não é tanto identificar as principais responsabilidades em uma parte política ou outra, mas é o risco de uma contração das liberdades democráticas, que parece isso sim colocar todos os políticos em acordo, esquerda, direita, países democráticos, países ditatoriais, todos se encontram em acordo em reduzir as liberdades democráticas da gente. É como se, em nome da luta contra o coronavírus, estão tentando de reduzir uma série de garantias constitucionais e de procedimentos democráticos que são finalizados a limitar a concentração de poder. Isso, na minha opinião, é o ponto mais importante e menos debatido. Quer dizer, a relação ética entre os cidadãos e o Estado. Até que ponto está certo deixar limitar minha liberdade para defender minha vida? Quando sabemos que existem laboratórios de virologia que, embora não tenham nada a ver com esse vírus específico, trabalham para testar novos vírus e proteínas e seus efeitos nos organismos humanos. Até que ponto está certo obedecer a quem nos pede de renunciar à nossa liberdade pelo bem de todos, enquanto continuam investindo em armas ou alimentando sistemas econômicos e políticos ultracompetitivos em que enormes massas humanas são deixadas morrer. O mesmo Estado que pretende proteger-nos controlando nossos movimentos não faz nada para eliminar as mortes por poluição, que até agora são muito maiores do que as de coronavírus. Ou as mortes de imigrantes africanos que fogem de guerras e fome se contam até centenas de milhares. Então, eu quero dizer, além dos aspectos técnicos de como limitar os contágios e as mortes, eu acho que essas são as perguntas que deveriam orientar o debate político sobre o assunto. Quer dizer, quando começaremos a construir barcos que nos permitirão de navegar na tempestade com o mesmo conforto? Bom, eu, claro, não tenho resposta, mas quero agradecer mais uma vez o grupo da AGE JPK para ter me envolvido e para me dar a oportunidade, apesar da distância, desse confronto. Um abraço virtual, claro, só virtual, para vocês e para toda a reserva indígena de Dourados. Tchau. Justiça determina cumprimento de recomendações do MPF para indígenas do Rio Negro. A desembargadora Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinou que fosse aceito o recurso do Ministério Público Federal por medidas diferenciadas para a concessão do auxílio emergencial e a garantia da segurança alimentar de indígenas do Alto e Médio Rio Negro.
Dentre as principais recomendações estava a logística para a distribuição de cestas básicas, a prorrogação do prazo para saque do benefício e a adequação do aplicativo da Caixa Econômica Federal. A decisão, que pode ter impacto em todo o território nacional, acontece após a articulação coordenada entre o MPF, o Instituto Socioambiental, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e o coletivo CAPI. Agora fica a cargo do INSS a extensão do prazo para saque do auxílio emergencial por mais 6 meses. Atualmente são 3. O órgão também deve prorrogar o prazo para saque dos benefícios previdenciários, especialmente salário, maternidade e pensão por morte. Ainda pela decisão, a Caixa deve adequar em 15 dias o aplicativo Caixa Tem, para possibilitar cadastro e acesso ao auxílio exclusivamente via internet, pelo site ou aplicativo, sem precisar de confirmação por SMS ou meio telefônico. Parte das comunidades tem acesso à internet, mas não a telefones. Nossa entrevistada de hoje, Marcela Tobon Yagari. Ela é da etnia Embera e vive na Colômbia. Trabalha em organizações indígenas com ênfase em direitos humanos. Marcela vem se destacando pela sua militância diante da luta do seu povo. E com vocês, a nossa entrevistada de hoje, dialogando um pouco a respeito do Covid-19 na sua comunidade. Biaraka machihumaura emberarama mukena huareanima machibara nakabedeamabu. Un saludo muy especial para todas las personas que hoy nos están escuchando. Mi nombre es Lina Marcela Tobon Yagari, soy indígena perteneciente al pueblo Embera Chamí de Colombia. En estos momentos hago parte de una corporación de abogados, abogadas y profesionales indígenas ubicado en la ciudad de Bogotá y soy la directora de esta entidad. Bueno, el día de hoy comparto un poco lo que estamos viviendo en tiempos de pandemia en el contexto colombiano y en lo que refiere a los pueblos indígenas, y agradezco la invitación que desde nuestro vecino país nos realizan. En este sentido, quiero contarles un poco cómo estamos abordando los pueblos indígenas el tema de la estrategia. Estamos abordándolo desde temas del aislamiento de las poblaciones indígenas que se encuentran en zonas selváticas y en áreas rurales. Los pueblos nómadas y seminómadas están retornando a las selvas para salvaguardar la vida, para mitigar el contagio, como una de las primeras estrategias que hemos adoptado. Aparte, las comunidades, las organizaciones han hecho una serie de recomendaciones para mitigar el contagio o lo que puede ser la magnitud del contagio en pueblos indígenas, y están realizando bloqueos para las personas extrañas o personas que no son de la comunidad, para que no transiten por sus territorios. Asimismo, están tratando de hacer toda la articulación con las entidades y con las organizaciones para que se puedan brindar las ayudas y apoyos humanitarios en tiempos de emergencia. Así también se está avanzando desde el tema de revisión de medidas normativas hacia las circulares que en el último mes ha emitido el gobierno nacional, que poco maneja una integralidad y una visión hacia cómo se debe abordar este tipo de pandemias y situaciones con los pueblos indígenas. Y pues frente a eso nos hemos venido manifestando como organizaciones que hacemos seguimiento a ese tipo de normatividad que va en contra, en algunos de los casos, de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como fue una de las circulares del Ministerio de Salud, que emitió autorizando las consultas libres, previas e informadas de manera virtual, circular que desconoce
cómo funciona la ruralidad colombiana y más los pueblos indígenas, que muchos de nosotros no contamos con conectividad ni servicios básicos como el acceso a la luz en nuestros territorios, y fue una medida que con la presión de las organizaciones y amigos que nos acompañan en estos procesos pudimos hacer derogar. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos frente a la pandemia? Creo que en un primer momento es lograr que se nos garanticen los mínimos vitales que requerimos para poder hacer las cuarentenas a las cuales la normatividad nos está obligando a realizarla. En Colombia la población vive del día a día, la población indígena también, entonces uno de los retos es proveernos en esas necesidades básicas que requerimos. Otro de los retos grandes es en materia de la atención, y ya se está viviendo. Hay una serie de casos que se han incrementado en la zona de la Amazonía colombiana, alrededor de 155 casos se han reportado, 4 muertos, y el nivel de contagio ha crecido en el transcurso de 3-4 días, y es una situación preocupante cuando los servicios de salud y entidades no están adecuadas y no tienen las unidades de atención especiales en los centros hospitalarios, ni siquiera con 1 o 2 equipos para realizar la atención o el tipo de respiración mecánica que requieren si las personas llegan a ese estado de gravedad. Entonces tenemos un reto grande de que los hospitales y los centros de atención en salud se adecúen y que tengan también una serie de atención diferencial con la población indígena que en gran mayoría no saben hablar el español, esto en cuanto a las comunidades que están más dispersas. Y retos y desafíos también tenemos los pueblos indígenas, en que debemos volver a nuestros conocimientos tradicionales, a nuestros alimentos tradicionales en tiempos tan difíciles, y sembrar, producir nuestros alimentos y buscar nosotros nuestra fuente de alimentación, establecer protocolos y que los hagamos cumplir al interior de nuestras comunidades de bioseguridad, y restringir la entrada de externos a nuestras comunidades, y cuando lo hagan, para los temas de apoyo alimentario, que lo hagan en unas condiciones salvaguardando y con las medidas de higiene y de cuidado que debemos requerir para mitigar el tema del contagio. ¿Qué se podría hacer? Nosotros, yo creo que estamos llamados a sembrar, a recuperar nuestros saberes tradicionales, a caminar de la mano con los médicos tradicionales y pedir mucho a nuestros espíritus que nos protejan, pero también tomar todas las medidas y todos los cuidados que requerimos, y avanzar en lo que nosotros tanto hablamos sobre nuestra autonomía y soberanía alimentaria, y en ese sentido dialogar con las entidades para que haya apoyo, porque esta situación se va a mantener durante este año y posiblemente tenga sus rezagos y estragos hacia el próximo año. Eso es un poco lo que yo les quería compartir. Les mandamos desde Colombia una voz de aliento, cuídense mucho, así. Un saludo para todos y para mi gran amiga Indianara. A partir do dia 5 de maio, iniciou nas comunidades a coleta de exame para detectação do Covid-19. As unidades Bororó 1, Bororó 2, Jaguapiro 1, Jaguapiro 2 estão aptas para a coleta desse exame. Serão 10 exames semanais que serão disponibilizados para a comunidade. Caso algum paciente passe por atendimento na unidade com sintomas gripais, será realizado a coleta desse exame. Esse exame é simples
Com cotonete, é possível realizar coleta de amostra dentro da cavidade nasal para a detectação do Covid-19. E para completar as informações da semana, hoje foram notificados mais 7 casos de Covid-19 na comunidade. Até às 18 horas do dia 15 de maio, são 10 casos de Covid-19 notificados na Reserva Indígena de Dourados. Todos são da aldeia Bororó. É necessário que a comunidade se atente diante dessa pandemia, reforcem os cuidados para a prevenção do Covid-19. Olá, eu sou a Tati Caiuá e sou assistente social no CRAS Indígena da Reserva Indígena de Dourados. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e faz parte da Proteção Social Básica. E hoje eu vou falar um pouco dos desafios da profissão do assistente social na aldeia. Hoje, dia 15 de maio, é o dia do assistente social. É um dia de luta e resistência, mas também de construção e fortalecimento da categoria. A população indígena da aldeia está próxima de 18 mil habitantes. Apesar do CRAS estar em terras indígenas, existem indígenas morando em toda a cidade de Dourados. Portanto, CRAS de outras regiões também atendem indígenas. Ser assistente social é uma profissão que me traz muito conhecimento, perspectiva, faz eu ter um olhar atento, diferenciado, respeitando as especificidades do território, através da escuta e diálogo. O trabalho no CRAS é destinado ao atendimento socioassistencial de famílias, realizando mapeamento, organização da rede socioassistencial, inserção no serviço de convivência, encaminhamento para as demais políticas públicas e sociais. O território é um fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Diante disso, pode-se dizer que os povos indígenas podem ser considerados mais vulneráveis nesse momento de pandemia, pois em seus territórios encontram-se riscos importantes que os expõem à Covid-19, como a falta de água, a entrada de ambulantes, constantes tráfegos das pessoas indo da aldeia para a cidade, famílias numerosas morando juntas ou muito próximas. Nesse momento, as informações necessárias levadas aos usuários indígenas, a distribuição e confecção de máscaras, assim como os benefícios eventuais, tem auxiliado e muito diante dessa pandemia. A assistência social foi estabelecida como políticas públicas a partir da Constituição Federal de 1988 e nos últimos governos tem sofrido graves cortes, refletindo nas condições de trabalho e adoecimento da categoria pela sobrecarga. É um desafio para 4 técnicos, sendo 3 assistentes sociais e uma psicóloga atuando no CRAS indígena, ofertar segurança de sobrevivência, de acolhida, apoio ao enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. São também atribuições: conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco das famílias beneficiárias, as potencialidades do território de abrangência do equipamento, acolher os usuários e ofertar informações sobre os serviços, realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares a famílias referenciadas ao CRAS, desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território, encaminhar usuários ao serviço de convivência, manter registro de planejamento do serviço de convivência, avaliar os resultados e os impactos do serviço de convivência. Nisso também atendemos o Judiciário, o Conselho Tutelar, a Saúde, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o CREAS, a Defensoria Pública e outros serviços. Eu sempre faço a comparação dos postos de saúde à equipe com CRAS, né? Porque eu sempre tento explicar para as pessoas a dimensão do território que a gente atua. A saúde, um exemplo, ela atua nas aldeias de Jaguapiru e Bororó. Ela tem 2 postos na aldeia de Jaguapiru e 2 postos na aldeia Bororó. Nesses postos, ela tem a equipe com médico, enfermeiro, técnico e os agentes de saúde, que ajuda a monitorar o território, né? E ainda assim, a saúde tem uma sobrecarga muito grande. O CRAS indígena não é diferente. A gente trabalha com o mesmo público da saúde, porém a gente tem apenas um equipamento com 3 assistentes sociais e uma psicóloga. É uma demanda muito grande, é uma sobrecarga
muito desgastante num território que tem uma vulnerabilidade e uma grande fragilidade da população indígena que precisa utilizar do CRAS indígena. A nossa profissão, ela tem que estar constantemente atualizada, ela tem que estar atenta às portarias que o governo emite, ainda mais nesse momento de pandemia, com esses auxílios que ele tem liberado. É importante que o CRAS esteja atento, os técnicos estejam atentos, né? Pois todas as dúvidas acabam demandando uma grande quantidade de pessoas para saber informações, e o CRAS ele acaba sendo a referência para isso. O assistente social ele tem que estar em constante formação, ele tem que estar em aprimoramento metodológico, ele tem que estar se libertando daquele racismo institucional, preconceito institucional, ele tem que lutar assim pela garantia de direitos dos usuários, pelos direitos do melhor equipamento, das melhores condições de trabalho. É uma luta de classe, ele tem que se fortalecer, se embasar teoricamente nas leis, nos aportes teóricos da categoria. É uma profissão que exige ética, comprometimento, disposição, determinação, mas o principal é você gostar do que você faz, é você ter amor pela sua profissão, pelo seu trabalho, amor à causa indígena. Dentro da aldeia, trabalhar com os povos indígenas tem sido muito gratificante. Eu sou indígena, eu sou caiuá, e eu me sinto muito feliz trabalhando na reserva indígena, atuando com os povos Guarani, Kaiowá, Terena, e ser assistente social tem me feito crescer não só profissionalmente, mas principalmente pessoalmente, e me descobrir também cada vez mais enquanto indígena, que também luta pelos seus direitos e pelo direito do seu povo. Para terminar esse episódio, ouça o lançamento em Baretê, do grupo Bro MCs. Nascidos em Dourados, são pioneiros do rap indígena do Brasil. Formado por Bruno Veron, Kelvin Peixoto, Clemerson Batista e Charlie Peixoto, há 10 anos começaram um coletivo por conta de um programa de rádio. São jovens Guarani Kaiowá que cantam sobre seus conflitos e cotidianos na aldeia, extrapolando fronteiras físicas e imateriais, construindo pontes por meio do rap, das culturas indígenas e do hip hop. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar, nem por um instante. Seu olhar não esconde o medo, o desespero do meu povo. O medo do meu povo. Roarreiro, arremba, Alaqueira, gangsta, primeiros do Brasil, Caraí, povo hostil, inimigo do sistema rogueiro, Roejucá. Na caminhada, camarada, Atopá, Nhanderu, Xendi, Eco, Oguatá. Chiekuá, Baepa, Odiapô, Raiqueira, Nhane, Retequeira, Re, Ojucá, Omanon, sabe, meu descendente resistente, sempre valente, sangrando, mas persistente. Tamo junto, pode pá, tamo junto, pode pá. E para ha, e rendum, deco, aperiquá, ba, e chagua, ha, e tequá, co, aperu, mumbe, co, ape, ore, awaqueira, rojuco, aperu, chuca, e tequá. Então se itapu, saca, co, ape, awaqueira, pu, Essa é a Rádio Age, a ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram e todo sábado, 1 da tarde aqui.
na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!